Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. E no vídeo de hoje a gente vai ver a resposta da HBO para essa treta toda aí do documentário que tinha lá, aqueles trechos falando que o canal do Core era o canal de crianças que não era para crianças, né? O canal infantil para criança, só que não era para criança. Aparentemente deu ruim mesmo para HBO e eles postaram uma nota no próprio documentário. A gente vai estar dando uma vista nessa nota. Eu vi no canal do Kill na Voz. E eu vou dar uma vista junto com vocês agora, a gente vai comentar, beleza? Que contou com a lustre presença do Ricardo Chagas. Vamos pro texto. Em relação à referência ao canal do YouTube Core, entre os minutos 17:06 a 17:33 deste episódio 3 da série Massacre na Escola, a tragédia das meninas de Realengo, seguindo decisão judicial provisória sujeita a recuso que determina que se faça constar que não se trata de canal desenvolvedor de games, não se trata de canal infantil, mas sim destinado apenas a comentar e explicar jogos de videogames. O canal está cadastrado na plataforma YouTube somente para adultos. O comentário "o maior canal brasileiro de conteúdo infantil que não é infantil" reflete apenas a opinião do entrevistado e não foram apresentados dados estatísticos oficiais de se tratar de canal investigado pela prática de aliciamento de menores. Bom, eu achei... Então é essa, né, a posição oficial da HBO. Sinceramente, eu acho que tá rolando, sabe o que, clã? Agora começou a rolar uma situação de empurra-culpa. Basicamente, o Ricardo fez a live com o Britânicos. Nessa live ele fala, né, que ele não pode se desculpar pelas coisas que estão na edição do documentário. Meio que falando, olha, eu fui lá, dei minha opinião, falei uns bagulhinhos, mas aí é com o documentário, eles que se resolvam por lá. E por outro lado, o documentário tá falando, né, olha só, o Ricardo deu a opinião dele ali, ele botou a opinião dele, agora é com ele. Olha, eu não sei o que o Core vai fazer agora, mas o Core já se posicionou falando sobre a questão jurídica, né? E eu acho que o Core vai simplesmente seguir com o processo mesmo, contra todo mundo que falou coisas sobre ele. Eu acho que ele tá no direito dele de fazer esse tipo de coisa. E eu acho que essa situação toda é uma situação que, pô, mano, é complicado, né? Inclusive, agora eu não sei se vocês viram, mas teve um vídeo da Luana Piovani, que eu até ia fazer vídeo aqui pra vocês, tá? Mas sério, tá muito quente. Tá absurdo, eu não consigo gravar. Ó, pra você ter ideia, olha como tá no meu escritório. Tá quase 33 graus aqui no meu escritório, fechado, abafado, mesmo com o ar ligado, não é o suficiente. Ventilador aqui do lado também, tá complicado. Então as ideias não estão fluindo. Mas basicamente o que aconteceu foi que a Luana deu uma de, sei lá, mano, esses boomers aí, né, que ficam falando coisas sobre jogos de videogame. E basicamente ela disse que o filho dela tava procurando armas no Google porque ele tava procurando qual é a arma que dá mais dano no Fortnite. Ah, não sei nem por onde começar em relação a isso. Primeiro que você tem como colocar controle parental no Windows, tem como colocar controle parental no Switch, que ela falou que não tinha como, né? Porque o Switch dela é do Fortnite, né? Pra quem não sabe, saiu uma versão do Fortnite do Switch mesmo. Mas você pode deletar o jogo, né? Assim como você pode bloquear lá no seu computador também. O problema é que é facilmente burlável isso, né? Você tem que ficar em cima, olhando pra ver o que a criança tá fazendo e tal. Mas, sinceramente, eu não sei. Eu não acho que seja danoso o Fortnite especificamente, saca? Se fosse, tipo, GTA é 10 vezes pior do que Fortnite. Em geral, começou jogando Fortnite e jogou GTA e agora tá jogando Fortnite. Eu não sei, viu? Sinceramente. Agora, uma coisa que as pessoas falam bastante é a dessensibilização da arma, né? Que é uma coisa perigosa, é uma coisa que machuca, né? Uma coisa que faz mal para a sociedade. E principalmente lá nos Estados Unidos tem muito disso. Eu até fiz vídeo falando sobre esse tema especificamente, porque aqui no Brasil os caras falam que eles querem se proteger. E até entendo esse argumento, embora eu não acho que funcione assim, né? Mas a questão é que lá nos Estados Unidos, tipo, pra criança crescer e se tornar um adulto, é praticamente um ritual que ela passa, entendeu? É tipo, sei lá, a criança ter a primeira namorada ou o primeiro namorado aqui no Brasil. É a mesma coisa lá nos Estados Unidos, só que lá é a criança pegar uma arma e ir lá pra uma floresta com o pai e dar uns tiros, sabe? É uma parada assim. Agora você virou adulto de verdade, saca? É meio bizarro. Então, lá nos Estados Unidos, eu acho que ficou doentio já a questão da arma em si, sabe? Tem tipo um culto mesmo, como se fosse uma religião em torno das armas lá. E é meio bizarro, meio absurdo, na minha opinião. Aqui no Brasil a gente copia tudo de lá. Então a gente está copiando também um pouco desse culto. Tem várias pessoas, né, idolatrando. Ainda é uma minoria, se você for analisar. Eu acho que a imensa maioria dos brasileiros, quando eles falam sobre armamento, eles não estão falando de se armar e fazer uma guerra popular. Eu acho que eles estão falando sobre se proteger. Que a gente sabe, né? Saiu um vídeo hoje, ontem mais cedo, na verdade, aqui no canal, onde eu falei, porque eu tô gravando hoje, no mesmo dia que eu lancei o vídeo da policial. Mas basicamente aquele vídeo mostra, né, a polícia ali de braços cruzados e dane-se, enquanto está acontecendo caos ao redor.
e, tipo, você não se sente protegido, você, sabe, tem medo, ainda mais se você vive num estado que é mais violento, né? Tipo, no Rio de Janeiro, por exemplo, você não sente proteção nenhuma, e aí tem aquela sensação de que se você tivesse armado, você estaria mais protegido e tal. Só que, bom, enfim, no final das contas, esse deveria ser o trabalho do Estado, em primeiro lugar, não do próprio cidadão, né? Mas eu entendo a galera aqui do Brasil que fala em prol do armamento nesse sentido, porque realmente você não tem segurança nenhuma, né? Principalmente se você mora nas quebradas, coisa do tipo, né? Cada situação bizarra que acontece que vocês nem têm noção, né? Mas sobre a questão do Fortnite, eu não acho que ele influencie negativamente. Acho que é mais falta de conhecimento da mãe, da Luana Piovani, no caso, para entender o que está acontecendo na internet, assim como falta de conhecimento do Mister Chagas, que inclusive, né, eu abri aqui um espaço no canal, caso ele queira participar. Teve umas teorias bizarras surgindo, falando que o Britannics abriu espaço para ele porque não queria ser processado. Eu não sei se isso é real, mas dada a postura do Britannics naquela live, eu acho que tem bastante potencial até o lado mesmo, sabe? Mas eu ainda deixo aberto o convite para o Mister Chagas. Vou atuar como jornalista, né? Vou perguntar as coisas para ele, vou perguntar as opiniões dele. O objetivo não é queimar ninguém judicialmente, até porque eu falei para vocês, né, que tipo, o Mister Chagas, no pedido de desculpas para ele do Core, ele falou que ele não podia se desculpar pelas coisas que aconteceram lá no documentário, né? E aí volta aquela questão, é um jogando a culpa em cima do outro. O Mister Chagas jogando a culpa no documentário, o documentário jogando a culpa em cima do Mister Chagas. E nesse caso especificamente, a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Nesse caso, com certeza, vai ser o Mister Chagas, que é só um cara aleatório, enquanto o documentário tem HBO por trás, né? E nesse caso especificamente, um advogado veio conversar comigo depois que eu fiz aquele vídeo, e ele falou que o Mister Chagas meteu o louco. Sinceramente, eu não sei dizer, porque eu não sou advogado. Se você é advogado, escreve aqui nos comentários. Se o Mister Chagas pedir desculpas pelas coisas ditas do documentário, automaticamente faria ele réu dessa questão, ou abriria espaço para o Core fazer algum tipo de processo. Se você sabe sobre esse conhecimento, tem esse conhecimento jurídico, escreve aqui nos comentários, mas falaram para mim que basicamente ele poderia ter feito melhor esse pedido de desculpas, que independente de como ele falou, a comunidade não aceitou já, tá? A comunidade critica muito ele, a comunidade ainda continua, né, reclamando bastante das atitudes dele, principalmente do orgulho, das coisas que ele falou naquela live. Acho que a visão que aquela live passou foi uma visão negativa para a maior parte das pessoas, embora que para algumas pessoas foi positiva para conhecer um pouco mais do lado, né, do Mister Chagas. Eu, por exemplo, vi um Mister Chagas diferente, porque antes o Mister Chagas era xingamento, gritando, falando um monte de coisa e ameaça de processo. Agora não. Agora o Mister Chagas sentou ali para conversar e falar um monte de coisa bem mais coerente, embora que muitas coisas erradas. Muita gente veio me questionar sobre uma coisa que eu falei no meu último vídeo também, que eu falei sobre a família Pesseguini. E esse processo da família Pesseguini é um processo muito complexo. Eu falei sobre o vídeo que eu assisti do Gustavo Pinheiro. Muita gente veio me questionar falando que aquele vídeo não é mais o vídeo que é utilizado, que já tem mais outras coisas, que aquele vídeo está datado. Eu fui pesquisar sobre isso e realmente, né, tá bem datado mesmo aquele vídeo, porém, é um bagulho que ainda está muito aberto em várias teorias. Então aquela ainda é uma teoria, as pessoas não desmentiram essa teoria, ainda levam em consideração, por mais que muita gente vai falar, não, porque não é essa daí, é a outra que é a certa, entendeu? Mas não deixa de ser teoria, infelizmente, nesse caso, embora que a justiça já bateu o martelo para esse tipo de situação, né? E eu fui procurar um especialista para vocês verem como eu sou. Vocês ficam reclamando aqui nos comentários, vocês acham que eu fico cagando pro que vocês estão falando, né? Eu fui conversar com um especialista que tem um canal aqui no YouTube que fala sobre criminologia, coisas do tipo, true crime, e esse canal Colecionador de Ossos, ele manja bastante sobre esse tipo de situação, e ele me explicou bem, falando sobre o que o pessoal que é super renomado da área falou, citou, e ele falou, né, sobre as teorias, falou que é um caso extremamente controverso, coisas do tipo, e que é difícil você abordar mesmo. Então, naquele vídeo eu não tinha o interesse de entrar nessa discussão, de levantar qualquer coisa para falar que algo tá certo ou que tá errado. Então eu peço perdão para quem entendeu mal. Foi só uma coisa que eu quis citar, né, que o Mister Chagas bateu o martelo, mas que nem sempre estava 100% correto. E no final das contas calhou que ele não estava correto e nem eu estava correto também na minha afirmação. Então deixo aberto aí para que isso seja esclarecido mais para frente, mas de qualquer maneira, nesse caso especificamente, talvez eu tenha batido o martelo errado, porque não tem onde se bater o martelo. Então, se ele bate o martelo lá e eu bato aqui, os dois estão errados, então pronto, segue a vida, saca? E nesse caso especificamente, estou aqui fazendo essa retratação e dizendo que eu fui atrás de entender, pesquisar e ver o que mais estava acontecendo aí. É um bagulho muito complexo que ainda vai se desenvolver por mais tempo, eu imagino. Talvez esses sejam daqueles casos que durem a vida inteira, né? As pessoas vão estar falando disso daqui 100 anos, provavelmente, do que aconteceu e de como aconteceu. Mas, bom, é unânime para geral que jogos de videogame não têm influência nenhuma nesse tipo de coisa, tá? Até agora,
não existe nenhum tipo de ligação com o jogo de videogame, com coisas violentas, coisas do tipo, embora tenha muitas pessoas que batem o martelo dizendo que tem, e eu tô esperando para ver as provas que essas pessoas têm para dizer, mas fulano de tal jogava Doom e fez alguma coisa, tá bom, beleza. Milhares e milhares de pessoas jogam Doom também. E o caso do cara especificamente é porque ele tinha outros transtornos, outras coisas ali que influenciaram ele a ter esse comportamento dele. E aí você vai dizer que é só por causa do Doom que isso aconteceu, ignorando completamente esses transtornos, que inclusive boa parte da população tem e precisa ser tratado. Então eu sinto que é varrer para debaixo do tapete essas pessoas que precisam de ajuda e apoio para você culpar simplesmente um jogo que é mainstream. E lembrando, né? É sempre um jogo mainstream, nunca é um jogo underground, outra coisa do tipo. É sempre um jogo que está em alta. Já foi Assassin's Creed, agora é o Fortnite, então o Five Nights at Freddy's, então é sempre isso. Nunca é um jogo pequeno, alguma coisa boba. Eu não vejo as pessoas reclamando muito. O que dá a entender que talvez não seja essas críticas que são feitas na internet. Não tô falando nem do caso do Mr. Chagas, tá? Embora que muita gente criticou ele dizendo que ele tava surfando no hype do filme do Five Nights at Freddy's. Não tô falando isso, tá? Tô falando que algumas pessoas citaram esse caso e a minha fala agora não é diretamente para ele, mas é para outras pessoas que abusam desses trends para pegar e colocar essas coisas em alta e ganhar visibilidade perante as pessoas mais conservadoras, vamos dizer assim, ou reacionárias, se você preferir, né? Então tá aí, Cam. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Alô, Bagarai. Grande beijo. A gente se vê depois.